Boa noite, pessoal. Boa noite, Eric, Thales, Carlos, Thiago. Sejam bem-vindos para essa mais uma live nossa aqui. Nós costumamos fazer uma live toda a cada segunda-feira. Eventualmente a gente interrompe, passa por outro dia, mas no geral toda segunda-feira a gente tem uma live. Então, aqueles que estão entrando pela primeira vez, sejam bem-vindos. E dessa vez nós falaremos um pouquinho sobre a inquietude da alma humana. E nós demos o título da live de Eva, ou a alma inquieta. E já explicaremos por quê em poucos instantes. Seja bem-vindo, Lucas, AGC Júnior, Bruno. Se vocês estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, deem um sinalzinho aí para mim no chat. E já já a gente começa. Aos poucos o pessoal vai entrando, mas se tivermos um ouvinte já é o suficiente. Boa noite, Bruna. Obrigado, Lucas. Obrigado, Carlos. Ok, então vamos lá. Então, olha só. A ideia aqui, então, como eu disse, é a gente falar um pouquinho sobre a origem, a raiz, a natureza da inquietude que atormenta cada um de nós. Né? Todos vocês têm essa experiência, porque ela é universal, ela não é própria dos sanguíneos, como se costuma pensar eventualmente, né? Qualquer ser humano, independente do temperamento, ele é uma pessoa inquieta e distraída. O que é essa inquietude? Essa inquietude é aquilo que faz com que o nosso pensamento, o nosso coração, não consiga se encontrar num estado de paz. Ele está sempre saltando como que de galho em galho, né? Os orientais usam a imagem de um macaco que fica saltando de galho em galho justamente para falar dessa inquietude que atormenta todos os seres humanos. Então, o nosso coração é como um macaco que fica pulando de galho em galho. Os índios mexicanos usavam a expressão mitote, que quer dizer o fofoqueiro, como se dentro da nossa mente existisse um fofoqueiro, quer dizer, um diálogo interno que faz com que a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estejam sempre numa espécie de fofoca interminável que faz com que o nosso coração a nossa alma nunca encontre um repouso. Isso se manifesta em inúmeras maneiras, não só no momento da oração, quando a gente simplesmente não consegue silenciar o nosso interior para poder fazer uma boa oração, mesmo um simples Pai Nosso, uma oração pequena e curta. Quantas vezes a gente não se dá conta de que na terceira, quarta petição a gente já está pensando em outra coisa. Mas em outras esferas da vida, por exemplo, a nossa necessidade de sair, de ir para a noite, de falar coisas vãs, de falar mal das pessoas, ou de consumir coisas novas de modo interminável, sempre na esperança de que em algum momento uma dessas coisas, um desses lugares que nós frequentamos, uma dessas conversas que nós temos, seja para o nosso coração um lugar de paz, uma região de repouso. Então nós estamos sempre como que buscando algo que nós nunca conseguimos encontrar naquilo que buscamos, nos lugares onde buscamos. Isso torna o nosso espírito inquieto. Um espírito inquieto é um espírito errante, é um espírito nômade, que está sempre pulando de lugar em lugar sem nunca conseguir encontrar um ponto onde ele possa repousar. A origem disso, alguém perguntou aqui, é exatamente o que a gente pretende explicar aqui, ainda que de modo introdutório, é apenas uma live. A gente encontrará a oportunidade de desenvolver isso de modo mais detalhado mais adiante num curso, mas a origem disso é o que a gente vai tentar explicar aqui. De onde vem essa inquietação? Por que o nosso coração não sossega? Por que a nossa mente não repousa? Porque nós estamos sempre como que oscilando como um pêndulo, querendo
encontrar um repouso, mas nunca conseguindo encontrar esse repouso. E para a gente entender isso, eu resolvi utilizar aqui do simbolismo próprio que está presente no Gênesis, mais propriamente na figura de Eva. Eva, a nossa primeira mãe, a nossa mãe primordial, por assim dizer, a mãe de todos os viventes, ela figura muito bem, sob certo aspecto, essa alma inquieta. Por um lado, ela mostra a origem, porque ela é a origem dessa inquietude na alma. Por outro lado, ela figura a própria alma inquieta a partir do momento em que ela peca e colhe as consequências do pecado original. Então a gente vai fazer uma breve meditação sobre a figura de Eva, sobre a história de Eva, tentando entender por que o nosso coração é tão inquieto e, entendendo essas razões, a gente vai tentar apresentar, de algum modo, o meio pelo qual, ou os meios pelos quais nós podemos, de fato, restaurar aquele silêncio interior que os nossos primeiros pais tinham, que Adão e Eva tinham antes do pecado original. Tá? Então essa é, de uma maneira introdutória, geral aqui, uma explicação breve do nosso tema aqui. Então vamos lá, olha só, Eva, o que me fez querer me utilizar de Eva aqui é uma reflexão feita, se eu não estou enganado, por São Jerônimo, e ele repara que o nome Eva, tá, é o contrário da expressão ave, tá, que é a expressão utilizada pelo anjo quando ele vai saudar a Virgem Maria. Ele diz, ave cheia de graça. Tá? Ave, se você inverter, é Eva. Tá? E ele percebe, e isso é um dado da tradição, que Eva e Maria são como que duas figuras da alma humana, mas dessa alma vista sob, ou colocada em disposições contrárias. Tá? Maria, totalmente humilde, pura, virgem, dócil aos desígnios do Senhor, cheia de graça, e Eva, aquela que perde a graça deliberadamente, recusa essa graça, porque seduzida pela serpente e pelas coisas externas, abandona a união natural que o ser humano tinha com Deus. Tá? Então, Eva e ave são dois termos que, providencialmente, diz São Jerônimo, indicam justamente essas duas posições possíveis da alma humana. Tá? A alma voltada para Deus, tá? E por isso em paz, e por isso silenciada, tal como a Virgem Maria, que guarda um silêncio impressionante durante todo o Evangelho, por isso é chamada de Mãe do Silêncio. E Eva, pelo contrário, é aquela alma que, atraída pelas coisas externas, arrastada pelo mundo exterior, abandona a unidade divina e coloca a humanidade nesse estado decaído no qual ela se encontra hoje. Tá? Então Eva é a mãe dos viventes, mas também a mãe da distração e a mãe da inquietude. Tá? Então, eu queria chamar primeiro a atenção para esses dois termos, ave e Eva, que são termos opostos e providencialmente opostos, porque indicam duas posições possíveis da alma humana. A mulher, como nós já explicamos aqui em outra ocasião, numa live realizada há algumas semanas, ela figura muito bem a alma. A mulher é uma figura da alma. Quando no Gênesis relata-se que a mulher foi tirada do lado de Adão, da costela de Adão. A costela, né, o lado ou a costa, indica essa região torácica, que é justamente o intermediário, a ponte entre os membros superiores e os membros inferiores. Tá? Então, a mulher que é tirada do lado do homem, do lado de Adão, indica justamente a alma, porque a alma é aquela instância que está situada justamente entre o espírito, quer dizer, entre a inteligência humana, aquela parte do ser humano que não depende da matéria e pela qual ele pode se comunicar com Deus, e o corpo, que é aquela parte pela qual o homem se comunica com o mundo terrestre e a parte que ele tem em comum com os animais.
A alma é como que a ponte ou a zona, a região de articulação entre o espírito e o corpo. E o homem é justamente aquela criatura que faz a ligação entre o céu e a terra. Os anjos são puro espírito, os animais são seres puramente corpóreos, dotados de alma, mas de uma alma puramente corpórea, sufocada pela matéria. O homem, ele tem parte com os animais e parte com os anjos. Então, para que o espírito, para que aquilo que o homem tem em comum com os anjos pudesse ser articulado com aquilo que ele tem em comum com os animais, que é o corpo, era necessário uma alma que tivesse a estrutura de uma ponte, que fizesse uma liga, que tivesse uma face voltada para o corpo e uma face voltada para o espírito. Essa alma de duas faces, essa espécie de ponte, tá, é simbolizada muitas vezes pela mulher. E por isso que a mulher aparece muitas vezes na Bíblia sob duas figuras, Marta e Maria, aquela que se volta para o mundo prático e aquela que se volta para a contemplação, aquela que está preocupada com as coisas do mundo e aquela que está preocupada com as coisas do céu, do espírito. Tá? Da mesma forma, Eva e Maria. Eva, aquela que é arrastada pelo corpo, tá? E coloca a humanidade nessa vida errante de pecado, que é a vida do pós-queda, a vida do pecado original, o estado danificado no qual nós encontramos, onde o nosso coração é inquieto porque nossa alma é errante, e Maria, aquela que se volta completamente para o Senhor e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, e silencia, porque é quase que absorvida na unidade de Deus. Então a alma é justamente essa zona intermediária e por isso simbolizada pela mulher, na medida em que a mulher é retirada da parte corpórea do homem, que faz justamente a ligação entre o membro superior, que indica o espírito, a cabeça, e os membros inferiores, que indicam a parte animal e corpórea, que são as pernas, etc. Pois bem, então, um segundo princípio, além de chamar a atenção para essa providencial semelhança entre o nome Eva e a expressão ave, tá? Estou chamando a atenção também para o fato de que a mulher é um símbolo da alma, justamente porque ela é retirada da zona intermediária do corpo humano, que liga a cabeça aos membros inferiores, que liga o espírito ao corpo. Tá? 2 pontos essenciais dessa reflexão aqui, e se vocês pegarem essa estrutura, toda a leitura que vocês fizerem das escrituras e toda a compreensão que vocês buscarem de vocês mesmos, daquilo que nós somos, ela será muito mais fácil, tá? Porque Deus fez as coisas dessa maneira. Isso aqui não é uma interpretação minha, isso é a própria estrutura da realidade, tal como os grandes pensadores sempre compreenderam e tal como as escrituras nos revelam. Bem, então, um ponto interessante para reforçar essa analogia, existe uma oração chamada Ave Maria Estela, que num determinado momento pede, né, a Virgem Maria que troque o nome de Eva, e o nome de Eva troca. Ave do mar estrela, de Deus uma bela, sempre virgem, feliz da morada celeste, feliz entrada. Ao tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e quietação. O que se pede? Dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. Isso diz a oração. Então você pede para a Virgem Maria, dai-nos paz e quietação, ou seja, silencia a nossa alma, trocando o nome de Eva. Quer dizer que trocar o nome de Eva, né, e transformá-lo em ave, representa de algum modo uma virada, uma transformação interior na alma, uma conversão da alma, que está voltada para as coisas externas, né, e deve, por um processo interior, quase alquímico, um processo espiritual, na verdade, se voltar e se converter para Deus, para o mundo interior. Né? Então, é importante, se tivesse uma oração que nós pudéssemos aconselhar a fim de sintetizar o que nós pretendemos falar aqui, é essa oração, Ave Maria Estela. Bem,
o que acontece então? Se Eva simboliza a alma, Adão, obviamente, simboliza o intelecto, simboliza o espírito, por assim dizer. A parte mais nobre, aquela parte que é intocável pela matéria, a parte que o ser humano tem de algo que é totalmente estranho à matéria. Isso é o intelecto, é o espírito. O corpo é simbolizado pelos animais, sobre os quais Deus diz que os homens devem dominar. Deus diz, domine sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais da terra. Então, quer dizer, o corpo simbolizado pelos animais, a alma pela mulher e a inteligência, o espírito por Adão. Tá? Então vamos entender aqui Adão e Eva como figuras dessas faculdades ou dessas dimensões do ser humano. O intelecto, Adão, a alma mais afetiva, a alma mais ligada às emoções, aos desejos, aos sentimentos, simbolizada por Eva. O que acontece quando... o que acontece... Qual que era a situação do ser humano antes do pecado original? A gente não vai detalhar isso porque é muito longo, mas basicamente, antes do pecado original, o ser humano ele vivia em estado de perfeita união com Deus. Tá? O seu intelecto, a sua parte espiritual, estava totalmente submissa a Deus, voluntariamente submissa a Deus, e a consequência que o ser humano recebia disso era um dom préternatural, quer dizer, um dom... uma graça dada por Deus que os teólogos chamam de integridade. O ser humano vivia num estado de integridade. O que quer dizer integridade? Quer dizer que ele era inteiro. Essa divisão que nós experimentamos na nossa alma, onde uma parte da nossa alma quer ir numa direção, outra parte quer ir em outra direção, um pensamento quer fazer uma coisa, outro pensamento quer fazer o contrário. Esse drama ou esse jogo de forças interno que nós experimentamos diariamente e que é representado nas escrituras pela luta entre a carne e o espírito, isso não existia. O ser humano não era muitos como nós experimentamos que nós somos hoje. Hoje nós temos a sensação de que nós somos vários, porque existem várias partes dentro de nós e cada uma delas quer ir para um lado e a gente fica tentando resolver esse problema. Mas no estado antes do pecado original não era assim, porque o homem tinha o dom préternatural da integridade. Integridade quer dizer que ele era inteiro, ele era um só, ele se experimentava como sendo um só. Não existiam várias vozes dentro da mente humana. Não existia distração e, consequentemente, não existia inquietude, porque a inquietude vem desses vários eus, dessas várias forças que existem dentro de nós e que fazem com que a gente não saiba para que direção nós devamos ir. Esse estado de integridade, ele era basicamente, ele tinha basicamente a seguinte estrutura. Adão, quer dizer, a inteligência humana, estava submisso a Deus, tá? Cumprindo o mandamento divino, de não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Eva estava submissa a Adão, uma submissão, obviamente, que não é, assim como a submissão de Adão a Deus é uma submissão voluntária, porque é melhor para Adão estar submetido, porque ninguém se submete a Deus como um escravo se submete a um tirano. Não é assim. Tá? Então essa submissão, como a gente explicou numa live a respeito do homem e da mulher há umas semanas, essa submissão de Eva a Adão é mais ou menos como a submissão de Adão a Deus. Tá? Então é mais como uma harmonia. Tá? É uma harmonia hierárquica. Tá? A palavra submissão hoje tem uma conotação ruim. Então, assim como Adão, como o espírito, a inteligência, estava submisso a Deus, a parte afetiva, a alma, estava submissa ao intelecto, ao espírito. Tá? E, consequentemente, o corpo, os animais da terra e os animais internos derivados do corpo estavam submissos à alma. Tá? Então, isso fazia com que no ser humano todas as forças formassem como que vetores integrados na unidade da inteligência que estava integrado, por assim dizer, na unidade divina. Então o ser humano vivia num estado perfeito de unidade. Num estado perfeito de unidade. Tá? A mente dele estava junta de Deus. E a sua alma estava junto da sua mente. E o seu corpo estava junto da sua alma. E ao mesmo tempo o conjunto das criaturas estava junto de Deus. E é por isso que ele foi colocado num paraíso. Num lugar sem hostilidade. Num lugar sem contradições. Então, do homem até a terra,
existia uma perfeita hierarquia, uma perfeita unidade. Tá? Esse era o estado inicial. O homem, no entanto, é uma criatura, e toda criatura pode pecar. Tá? O fato dele ter sido colocado nesse estado, ter sido criado nesse estado, não quer dizer que ele não poderia sair dali, porque basta ser uma criatura para você poder pecar. Toda criatura peca, mesmo o anjo, o maior dos anjos, ele tem a possibilidade de pecar, e há quem diga que o demônio era o maior dos anjos. Então, o fato do homem ter o dom da integridade não significava que ele não pudesse pecar. Só que não era tão fácil dele pecar. Né? O pecado ali tinha que ser muito voluntário, porque justamente o corpo do homem não perturbava a alma humana. E a alma humana não perturbava a inteligência humana. Pelo contrário, o corpo estava integrado na alma, a alma integrada no espírito, o espírito integrado em Deus. Se tudo estava integrado, não tinha nada que arrastava o homem do ponto de vista físico, tá? Não tinha nada que arrastava o homem na direção do mundo, na direção contrária a Deus. Por isso foi necessário que um ser mais inteligente que o homem, que é o demônio, fosse até lá, até Eva, e começasse a sugerir, a hipnotizar Eva com o discurso. Então foi preciso um processo de persuasão para que o homem saísse daquele estado de integridade. Porque olhando para as coisas, Adão olhando para o corpo de Eva, Eva olhando para o corpo de Adão, olhando para a beleza dos frutos, olhando para a beleza e para a sedução que o mundo oferece, o homem não pecava, ele não era arrastado pelas coisas. Mas uma inteligência superior a dele era capaz de, através de um processo de persuasão, fazer com que o homem começasse a querer a excelência que Deus havia prometido a ele, de uma maneira irregular, de uma maneira desordenada. E foi isso que aconteceu. A serpente, o demônio vai lá na forma da serpente e fala, se vocês comerem desse fruto aí que Deus proibiu, vocês vão ser como deuses, vocês vão ter a glória. Então, quer dizer, Deus proibiu porque ele sabe que se vocês comerem, vocês vão ser como eles. E Eva, dá corda, intelectualmente ela dá corda para o demônio. No momento mesmo que ela dá corda para o demônio, tá? A alma dela começa a enfraquecer e ela já começa a olhar para a maçã e a maçã parece apetitosa. E ela começa a cobiçar o poder do conhecimento do bem e do mal e toda aquela história que vocês já conhecem. E aí ela aceita. E quando ela aceita e prova do fruto, ela vai lá e oferece para Adão também. E Adão é convencido, segundo as Escrituras, ele é persuadido por Eva. Então, quer dizer, o demônio não pode acessar diretamente o intelecto, mas ele pode acessar a nossa parte afetiva, a nossa imaginação, os nossos sentimentos. E ele vai lá e cria sugestões na nossa imaginação, nos nossos sentimentos. E essas sugestões, por sua vez, hipnotizam e persuadem o nosso intelecto. Então, indiretamente, o nosso intelecto é arrastado pelo demônio, mas diretamente é a nossa imaginação, os nossos sentimentos que são arrastados pelo demônio. Tá? E Adão e Eva pecam. Tá? E quando eles pecam, eles perdem aquele dom preternatural que eles tinham. Então, eles perdem a integridade. Tá? Eles perdem a integridade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é aquilo que Cristo fala, quem não junta comigo espalha. Antes da queda, o homem estava junto a Deus. Então nada nele espalhava, tudo nele estava junto. Após a queda, eles se separaram de Deus, e se separando de Deus, tudo neles se espalha. Então as várias forças que constituem o ser humano começam a se espalhar. Os sentidos corporais começam agora a ser atraídos pela matéria. As forças internas da alma começam a ser atraídas pelos sentidos. Os pensamentos começam a ser atraídos pelas coisas do mundo interior. E a própria inteligência começa a ser perturbada pela ação dos pensamentos, da imaginação, dos sentimentos, das paixões, dos desejos e dos órgãos dos sentidos. Então o homem entra num estado de errância. Ele se torna um homem pecador. Ele se torna um pecador. Ele se torna uma espécie de nômade.
E ele passa a errar pelo mundo. E é aí que começa todo o povoamento da terra, num certo sentido, porque agora o homem que estava no paraíso é expulso do paraíso. Ó. O que significa ser expulso do paraíso? Ser expulso do paraíso quer dizer, agora vocês não podem mais habitar o centro do mundo. Vocês não podem mais habitar o centro do mundo. Agora vocês vão ter que sair para a periferia do mundo. Então, na mesma medida em que interiormente as forças interiores do homem começam a errar e a se espalharem pela terra, fisicamente o ser humano e a família, a humanidade, começa a se espalhar pelo corpo da terra. E isso vai ter vários desdobramentos na Torre de Babel, a fundação das nações, etc, etc, até que Cristo vai vir depois para poder reunir todo esse rebanho que foi disperso. Então a humanidade se torna a partir daí um grande rebanho que foi disperso. Os animais agora não estão mais sob o domínio da inteligência, assim como os nossos impulsos não estão mais sob o domínio do nosso espírito. Então, o que acontece? Quando ocorre essa perda da unidade original, quando o homem se desvincula de Deus e entra nesse processo de errância, começa a inquietude do coração humano. Porque ele perdeu justamente a única coisa que pode pacificar o coração humano, que é o próprio Deus. O ser humano é uma criatura espiritual. Toda criatura espiritual, anjo ou humano, só encontra o seu repouso no conhecimento divino, na presença de Deus. Isso é ser um ser espiritual. O espírito é aquilo em nós que deseja o ser. E o ser em sentido iminente é Deus. Então o nosso coração não se satisfaz com o ser de uma maçã, com o ser de uma pessoa, com o ser de um lugar ou de uma coisa. Ele só se satisfaz com o ser no sentido iminente, que é o próprio Deus. Isso nós tínhamos. Agora nós perdemos. E tendo perdido, o nosso coração fica buscando o ser em coisas parciais, em coisas fragmentárias. Mas nenhuma das coisas existentes no mundo possui o ser no sentido integral. E justamente por isso o nosso coração, ele adere a uma coisa e quando essa coisa esgota o que ela tem de ser ali dentro, que é uma parcela apenas do ser, o nosso coração tem necessidade de pular para uma outra coisa. Quando essa outra coisa esgota a sua parcela de ser também, o nosso coração quer pular para uma outra e assim por diante. E daí a origem da inquietude do coração humano e da distração. Isso começa com Eva, tá? E daí eu utilizar aqui Eva como símbolo dessa alma que é arrastada pelo mundo, tá? Que é arrastada pelo mundo e que começa a dar origem à linhagem humana que vai se espalhar pelo corpo da terra. Isso é a nossa alma, tá? Cedendo, por um lado, às sugestões demoníacas, por outro lado, às próprias tentações mundanas. Por quê? Aí a gente vai analisar agora as consequências do pecado original. Tá? E uma das primeiras coisas que as Escrituras colocam a respeito das consequências do pecado original é que os olhos de Adão e Eva se abriram. Tá? Os olhos de Adão e Eva se abriram. Isso pode significar muitas coisas e todas elas estão como que articuladas. Mas uma das coisas que isso significa é que, olha só, é claro que Adão e Eva estavam de olhos abertos antes. Eles estavam de olhos abertos, eles eram seres humanos, tinham um corpo e estavam com os olhos abertos. Então o que quer dizer esses olhos se abriram? Esses olhos se abriram quer dizer o seguinte, um dos sentidos é o seguinte. Ora, nós temos dois olhos. Tá? O olho do intelecto é um só. A inteligência é um olho que capta a unidade das coisas. Por isso, a inteligência é um olho só, é o olho do coração, por assim dizer. Mas os olhos do corpo são dois. Então, dizer que os olhos se abriram quer dizer que a partir de então, os seres humanos passaram a enxergar as coisas mais propriamente do ponto de vista dual, do ponto de vista das dualidades. Antes, o ser humano via tudo do ponto de vista da unidade, porque tudo o que ele via do lado de fora era imediatamente remetido à unidade que era Deus, com quem ele estava ligado. Então, pelo fato do homem estar perfeitamente ligado a Deus, tudo o que ele via no mundo, a multiplicidade de coisas que ele via no mundo, não aparecia para ele como coisas separadas.
mas como um imenso tecido perfeitamente articulado numa hierarquia cósmica em Deus. E a partir do pecado, quando os olhos se abrem, o que se abre no homem é uma visão dual. É uma visão pela qual agora o homem percebe as coisas muito mais na sua multiplicidade e separatividade do que na sua unidade. Pelo contrário, para ele perceber as coisas na sua unidade, para ele voltar a entender que Deus existe, para ele voltar a entender que por trás de toda essa confusão e multiplicidade que é o mundo, existe um Deus que articula tudo, tá? Ele vai ter dificuldades agora, porque os seus olhos se abriram. E se os olhos corpóreos de Adão e Eva já estavam abertos antes do paraíso, e apesar disso eles não viam as coisas separadas, por assim dizer, isso quer dizer que quando os seus olhos se abrem após a queda, quer dizer, quando eles passam a ver as coisas externas como separadas e independentes, ou seja, como coisas, essa sensação que nós temos de que as coisas são coisas independentes, que é justamente a sensação que pode dar origem ao materialismo, a ideia de que as coisas são o que elas são e não tem ligação nenhuma umas com as outras ou com Deus, essa sensação Adão e Eva parece que não tinham no paraíso. Eles viam as coisas, mas as coisas eram um espelho que refletiam a unidade divina. Isso quer dizer que quando esses olhos se abrem, o próprio intelecto humano, aquele próprio olho interior que o ser humano tem, ele é dividido. A própria inteligência humana se divide. Então é de se imaginar que após a queda, ou melhor, que antes da queda, Adão e Eva não tinham, ou pelo menos o pensamento e a imaginação de Adão e Eva não se moviam de modo tão separado, contraditório e disparatado como o nosso pensamento e a nossa imaginação se movem hoje. Hoje os nossos pensamentos vão para todos os lados, a nossa imaginação também. Quem reza, quem medita sabe disso, quem tenta se concentrar sabe disso. Antes da queda não era assim. A mente humana estava em repouso. Tá? Estava em repouso. Tá? Mas quando os olhos se abrem, quer dizer, a própria inteligência começa a se dividir em várias ideias. Então, aquela unidade mental, aquela concentração que Adão e Eva tinham é perdida. E agora, tudo é pensamento, tudo é imaginação. Tá? E para você entender uma coisa, você tem que ficar como que subindo uma escada. Você vê, a dialética, que é a técnica de você articular opiniões opostas para chegar numa unidade, é algo que não era absolutamente necessário para Adão e Eva, antes da queda. A dialética é uma necessidade para o homem decaído, aquilo que Sócrates cria, aquele diálogo onde você vai confrontando hipóteses opostas para chegar a uma verdade, só é necessário para o homem decaído. Para o homem antes da queda, isso não era necessário porque eles tinham a mente em repouso. E agora nós guardamos, o que está dizendo aqui a Brenda, nós guardamos uma nostalgia daquele repouso. Porque nós fomos feitos para ele, fomos feitos nele e para ele. Por isso nós temos essa sede de infinito, essa sede de paz e de repouso que nós tínhamos no início, mas que agora nós não conseguimos ter porque estamos privados do dom preternatural da integridade. E assim como os nossos olhos são arrastados pelas coisas, que eles veem como coisas separadas umas das outras, pelo mundo da multiplicidade, a nossa inteligência é separada em vários pensamentos, em várias imagens, e como nós não juntamos com Cristo, nós estamos agora espalhados, errantes pelo mundo. Tá? E isso chega até o cúmulo de todas essas loucuras que nós vemos no mundo de hoje, onde se fala de multiverso, onde cada um pode ser o que quiser e pode definir a sua própria natureza e etc. Toda essa loucura do mundo de hoje é simplesmente um engrossamento dessa queda que começou lá com Adão e Eva. Então, esse é o significado do os olhos se abriram, a entrada no mundo dual, que já era prefigurado pela ideia da árvore do bem e do mal. Você tinha a árvore da vida, que é a árvore da unidade, e a árvore do bem e do mal, pela qual o homem entra no mundo da dualidade, da separatividade, e ele mesmo se separa. Ele mesmo entra num estado de alienação porque ele se separa de si. Tá? E as escrituras relatam na sequência que o homem, que quando os olhos de Adão e Eva se abrem, eles reconhecem que estavam nus.
Eles reconhecem que estavam nus. Isso guarda mistérios assim insondáveis e impressionantes, porque veja só, olha só, uma primeira maneira de entender isso, reconheceram que estavam nus, é o seguinte: enquanto o homem tinha o dom preternatural da integridade, ele estava como que revestido pela graça. A graça é muitas vezes simbolizada por uma veste, é uma veste branca. Essa veste revestia o corpo humano, de tal modo que quando Adão olhava para Eva, ele não era atraído pela materialidade do corpo, porque aquele corpo era um espelho que refletia a misericórdia divina. Eva olhava para o corpo de Adão e não era atraído pela materialidade, não era atraída pela materialidade daquele corpo, porque aquele corpo simplesmente refletia e manifestava a justiça divina. Por quê? Porque eles estavam revestidos pela graça. Então, eles estavam cobertos não por túnicas de pele, tá? Feitas de pele de animal, ou seja, não era um corpo revestido por essa carne grosseira que nós temos, mas embora eles fossem feitos, segundo os teólogos, da mesma carne, essa carne, pela integridade que os homens viviam, essa carne ela se manifestava, ela era vista de uma maneira mais sutil. Tá? E é claro que isso é possível porque em muitos momentos quando nós encontramos uma paz interior suficientemente grande, nós olhamos para as coisas e as coisas perdem um pouco da sua materialidade obscura e se tornam meio que etéreas, quase que espirituais. Todos nós já tivemos essa sensação. Então, eles estavam nus, mas eles não se reconheciam como nus, porque eles estavam vestidos pela graça. Como quem diz que eles estavam ali, mas o que se manifestava neles era o próprio Deus. Então eles viam Deus. Deus era como uma roupa, uma veste que se manifestava através dos corpos de Adão e Eva. Mas tão logo eles pecam, os seus olhos se abrem e eles reconhecem que estão nus. Quer dizer, nus agora quer dizer o quê? A graça foi retirada deles. As vestes da graça que cobriam seu corpo e faziam desses corpos manifestações da divindade, agora foi retirada e tudo o que se tem agora é a materialidade do próprio corpo. É a materialidade do próprio corpo. E essa materialidade, ela, num certo sentido, nos envergonha. Nos envergonha por quê? Porque perdida a integridade, como eu disse, os desejos começam a nos arrastar. E você começa a querer possuir o corpo do outro, e o outro começa a querer possuir o seu. E você reconhece que o outro quer possuir o seu, e que você quer possuir o do outro. E você reconhece a sua feiura, a sua finitude. Isso faz você antecipar o juízo do outro, e o outro antecipar o seu juízo, o juízo que você está fazendo dele. Então começa esse jogo de espelhos pelo qual você começa a pensar o que ele está pensando de mim. E ele começa a pensar o que ele está pensando de mim. E aí está a origem dessa vergonha, que faz com que eles vão lá, tomem pequenas folhas de figueira e tampem os seus sexos para evitar esse jogo de espelhos pelo qual um começa a reparar no outro, por assim dizer. Então, eles se envergonham porque estão nus. Quer dizer, a separação do homem em relação a Deus, ou seja, a nudez da alma separada do espírito, faz com que elas entrem numa espécie de jogo de espelhos. Elas começam a querer se apropriar uma da outra, ou se apropriar das coisas do mundo, e o fluxo do pensamento começa a produzir uma espécie de juízo interior, de diálogo interno, que nos coloca nessa situação deplorável que nós estamos hoje, onde tudo é intriga, tudo é drama, tudo é o que o outro está pensando de mim, o que eu estou pensando do outro, e etc. Espero que vocês estejam conseguindo entender isso. Mas existe uma outra maneira de interpretar isso também que é muito interessante, que me veio hoje à tarde quando eu pensava nessa aula. Vocês já... A nudez, tá? A nudez, porque Adão e Eva estavam, fisicamente, eles estavam nus no paraíso. Esse revestimento é um revestimento da graça espiritual, mas eles estavam fisicamente nus. Só que eles não se envergonhavam. Então, o que essa nudez também pode simbolizar?
o repouso do intelecto. Imaginem que os pensamentos e as imagens mentais sejam como que roupas, vestes que cobrem o seu intelecto. Todos os santos padres, eles diziam que a perfeita oração está num puro ato do intelecto, sem imagem mental. A boa oração não tem imagem mental, não tem pensamento, tem um puro ato de intelecção. É um intelecto puro, repousando em Deus. Isso também pode ser simbolizado pela nudez, porque as vestes são como esses pensamentos, ou esses pensamentos são como as vestes que ficam cobrindo o tempo inteiro o repouso do seu pensamento. Quem aqui já tentou ficar sem pensar, tentou fazer uma meditação, tentou silenciar o diálogo interior, sabe que é praticamente impossível. Porque no momento mesmo em que você para de pensar e o seu intelecto repousa serenamente numa espécie de presença vazia que está ali dentro, uma espécie de presença, no momento mesmo em que isso acontece, você reconhece que parou de pensar. E quando você reconhece que parou de pensar, você começa a pensar de novo. Isso é o drama. Isso é o drama de quem tenta meditar. No momento em que o seu intelecto silencia, que o seu pensamento silencia e você fica num puro ato de intelecção, numa pura presença interna, você reconhece que você está nu. E quando você reconhece que você está nu, você se envergonha. Quer dizer, você começa a tapar essa presença com folhas de vegetais, que são os vários pensamentos que começam a cobrir essa nudez. Veja só, então, no momento em que você chega num pequeno ato de contemplação, os pensamentos descobrem isso e começam a cobrir esse ato de contemplação, porque você começa a pensar, estou contemplando? Não estou contemplando? O que está acontecendo? Isso aqui é assim mesmo? Não é assim? E depois de alguns minutos você se dá conta que saiu daquele ato, porque você começou a se cobrir com folhas de figueira. Essas folhas representam os pensamentos carnais, os pensamentos oriundos da terra. O vegetal nasce da terra. E você pega folhas desses vegetais que nascem da terra para poder tapar a nudez, aquilo que é natural na sua inteligência. A contemplação. Então, no estado decaído do homem, o ato contemplativo da inteligência é sempre revestido indefinidamente por pensamentos terrestres, simbolizados pelas folhas, com as quais Adão e Eva cobrem os seus corpos. Essas folhas que nós vamos cobrindo o nosso ato intelectivo, espero que vocês estejam me entendendo, são os vários pensamentos que nós vamos engendrando dentro de nós e criando as nossas várias identidades, os nossos vários anseios. A nossa ansiedade vem daí, toda a ansiedade humana vem daí, a inquietude humana vem daí. Porque você começa a criar uma imagem de você mesmo, uma imagem das coisas, e você chega ao ponto de criar ideologias e visões de mundo completamente avessas ao que o mundo é. Tudo isso são folhas com as quais você está cobrindo um simples ato de silêncio interior, de presença interior, que é aquilo para o que o seu intelecto foi feito, a contemplação. Então, isso abriram seus olhos, reconheceram que estavam nus e começaram a se tapar com pensamentos terrestres, a cobrir. Isso é a própria estrutura do ser humano após a queda. Você não consegue mais silenciar. E no momento em que você silencia, você parece que tem vergonha. O que significa essa vergonha? A gente repele o silêncio interior. Existe um componente no homem decaído pelo qual ele repele o silêncio interior. E como é que ele repele? Ele repele se revestindo de pensamentos terrestres. Para a gente poder voltar, para a gente voltar a lidar bem, a aceitar essa nudez, que é o próprio ato do espírito, existe todo um trabalho de retorno a ser feito. Existe todo um trabalho de ascese. Nós nos dispersamos, agora nós precisamos reunir. Então, veja a profundidade do que está sendo dito ali nas Escrituras quando se fala da nudez de Adão e Eva, do reconhecimento de que estavam nus e desse processo pelo qual eles começam a cobrir essa nudez com essas folhas. É todo o nosso processo de distração e de inquietude. E quando Deus chega para falar com Adão e Eva, o que eles fazem? Eles se escondem. Se escondem atrás do quê? Atrás das moitas, dos vegetais.
atrás de elementos terrestres, e eles não querem mais ouvir falar a voz de Deus. Então, existe algo no homem que a partir dali começa a repelir Deus. Nós repelimos. Olha que coisa interessante, nós repelimos aquilo para o que nós fomos feitos. Nós repelimos a única coisa que pode nos sossegar. E começamos a buscar sossego nas coisas que só vão nos inquietar cada vez mais. Esse é o drama da vida humana, esse é o drama do ser humano que se perde voluntariamente, que vai para o inferno voluntariamente. Porque está buscando o infinito no meio das coisas finitas. Está buscando a unidade no meio da multiplicidade. Está buscando Deus fora do paraíso. Tá? Bem, espero que vocês estejam entendendo. Vou prosseguir mais um pouquinho com essa meditação para falar de um pouquinho de um processo de como a gente poderia operar esse retorno. Tá bom? Eu não vou me estender muito, não. A gente já está aqui há quase 1 hora. Então, consequências do pecado original, tá? Distração, inquietude, esquecimento de Deus, ignorância, porque esses desejos começam agora a perturbar a nossa razão, enfim, a luta da carne e do espírito, a oposição, o conflito interno que existe em cada um de nós. Isso é as consequências do pecado original, e isso é Eva, tá? A Eva que na oração a Ave Maria Estela, que eu recitei aqui brevemente, nós pedimos para a Virgem Maria para trocar o nome de Eva para Ave. Eva significa isso. O intelecto que foi arrastado pela alma e a alma que é arrastada pelas coisas terrestres. Então tentem criar na mente de vocês essa imagem de uma alma sendo arrastada. Né? Como um vestido que está numa pessoa e está sendo puxado, tá? Para ser arrancado. Então essa alma arrastada e caminhando na direção de uma progressiva exteriorização de si mesma e se perdendo na multiplicidade das coisas que são vazias em última instância porque só possuem o ser por participação em Deus, isso é Eva. Tá? E é isso que tem que ser trocado. O processo de conversão é transformar Eva em Maria, em ave. Ave cheia de graça. Tá? Bem, então, você veja, a origem, se a gente quisesse dar uma resposta para o problema da inquietação, a origem da inquietação está no amor do mundo. Porque por esse processo todo, nós começamos a amar o mundo e não Deus. Nós nos convertemos ao mundo e criamos aversão a Deus. O processo de retorno, obviamente, tem que ser um processo de aversão ao mundo e conversão a Deus. Tá? E esse processo é que é delicado. Mas veja que coisa interessante. Apesar de Adão e Eva se esconderem de Deus no paraíso, Deus os encontra e Deus os exorta, os inquire e os condena. Os expulsa do paraíso. E o que Deus diz para Eva? Olha só, agora você só dará à luz com dores de parto. Agora, Eva é a alma. Olha o que Deus está falando para a alma humana. Agora você só dará frutos, você só dará luz através de dores de parto. O que ele está dizendo? Aquela alma que no estado de integridade podia naturalmente dar à luz, quer dizer, produzir o fruto. E qual é o fruto que a alma humana deve produzir? Qual é o fruto que a Virgem Maria produz? É o Cristo, é o Verbo Divino. Então aquela alma que na origem deveria dar naturalmente, sem dores, vazão à presença do Verbo Divino, que deveria manifestar Jesus Cristo, ou seja, a alma virgem que deveria manifestar Jesus Cristo, a Virgem Maria, simbolizando aqui essa alma pura e virgem e humilde, essa alma agora, a partir do pecado original, ou seja, simbolizada por Eva, só vai poder dar à luz à custa de dores de parto. Então agora, para que nós possamos ver Cristo nascer dentro de nós, para que nós possamos manifestar a unidade divina, nós precisaremos sofrer. E nós precisaremos sofrer por quê? Tá? Por quê? Porque nós precisaremos morrer para o mundo agora. Para que Cristo nasça dentro de nossa alma, a nossa alma tem que morrer um pouco. Ela tem que morrer um pouco, ela tem que ser danificada um pouco. Ela vai sofrer, ela vai se corromper.
Assim como uma mulher, para dar à luz, ela sofre, a nossa alma, para dar à luz ao Cristo, para encerrar o incorpóreo dentro do corpóreo, como dizem os santos padres, ela terá que morrer para o mundo. Então é isso que está sendo dito ali. Após a queda, você só vai manifestar a presença divina dentro de você, só vai dar à luz ao Cristo com dores. Isso é o que a gente chama de ascese. A ascese é esse processo espiritual pelo qual nós começamos a dar à luz ao Cristo dentro de nós, à custa de esforço, de dor, de disciplina, de sacrifício, ou seja, de abnegação. Por isso que Cristo diz, aquele que não negar a si próprio não vai ter parte comigo. É preciso morrer para nascer de novo. É preciso negar a si próprio, tomar a sua própria cruz. A cruz simboliza isso, como a gente falou numa das lives aí da Páscoa. Então, essa morte é a morte para as coisas do mundo, é a morte para o nosso ego, que é engendrado, que é criado de acordo com a relação que nós traçamos com o mundo. E esse ego é o que tem que morrer. E essa morte é dolorosa porque nós estamos familiarizados com o mundo, porque nós amamos o mundo. Nós somos Eva, nós amamos o mundo. E se nós amamos o mundo, a nossa identidade depende do mundo. E se desligar do mundo é uma morte. É uma dor como a dor do parto. Mas ela é a condição para que Cristo possa nascer novamente em nós. E, da mesma maneira, Cristo ainda diz a Eva, e agora o seu marido terá domínio sobre você. Agora o domínio é um domínio de submissão. Quer dizer que aquela força física da qual o homem foi dotado justamente para proteger a mulher, para garantir o suprimento para a mulher, etc. Agora, a partir do pecado, o homem vai poder usar, inclusive, para violentar a mulher. A violência do homem sobre a mulher, ela é uma coisa que só ocorre a partir do pecado original. Antes disso não existia. Se você joga isso para a clave espiritual, o que acontece? Agora, a inteligência humana, a vontade humana, só vai conseguir lidar com a alma humana à custa de uma certa violência. Você vai precisar, num certo sentido, a sua inteligência vai ter que violentar um pouco a sua alma para poder controlá-la, para poder fazer com que ela não fuja do mundo externo. Então não se espantem. Uma certa violência contra as distrações internas, o nosso intelecto tem que fazer. Isso não basta porque pode produzir inclusive um efeito colateral. Mas uma certa violência da inteligência sobre as distrações é natural porque foi um decreto divino. Foi Deus que disse a Eva, agora o seu marido vai dominar sobre você. E para Adão ele diz coisas parecidas. Ele diz, você não vai comer o pão sem o suor do seu rosto. Então quer dizer, o alimento espiritual, falando para o espírito humano, o seu alimento espiritual, do qual você não estava separado lá no paraíso, agora você só vai conseguir à custa de muito trabalho. Por isso que o pão é um símbolo da ascese. É um símbolo do trabalho e do esforço que você tem que fazer para adquirir o seu alimento espiritual, coisa que não era necessária antes da queda. Então ele está dizendo, espírito, para você atingir o seu alimento espiritual, você vai ter que trabalhar. E parte desse trabalho consiste justamente em refrear as inclinações da alma, as inclinações de Eva na direção do mundo. E por isso é necessário que o marido domine sobre a mulher. E ele diz ainda a Adão, e a terra vai produzir oposições contra o seu trabalho. Porque a terra produzirá espinhos e abrolhos que vão dificultar a sua plantação. Você vai plantar uma coisa, mas a terra vai produzir ervas daninhas, espinhos, que vão impedir, ou pelo menos vão dificultar a germinação das sementes que você plantar. Isso quer dizer o quê? Que a alma humana agora, ela, que é simbolizada aqui pela terra, vai começar a produzir distrações na inteligência. Então é como se Deus estivesse dizendo para o espírito, agora espírito, você não somente vai ter que trabalhar muito para conseguir o seu alimento espiritual, como a terra sobre a qual você vai trabalhar, que é a sua alma, vai começar a produzir inclinações contrárias ao seu trabalho. Essas inclinações contrárias é que são simbolizadas pelos espinhos, pelos abrolhos, pelas ervas daninhas. Então tudo ficou mais difícil. Para o homem agora retomar o estado originário pelo qual ele deve dar nascimento ao Cristo dentro de si, ele vai ter uma série de dificuldades. Dores de parto, a submissão da alma
ao espírito, o espírito vai ter que forçar, violentar a alma sob certa medida, e a alma vai começar a apresentar oposições ao espírito, que são os abrolhos e os espinhos que a terra vai apresentar contrariamente, contrariando a ação, o trabalho de Adão de plantar na terra. Tá? Então o solo foi amaldiçoado, quer dizer, o solo é a alma foi amaldiçoada sob certo aspecto. Tá? Então, veja bem, essa é a estrutura de Eva, da alma do homem decaído. Como é que a gente sai disso? É claro que a receita ela é muito menos prática e imediata como as pessoas gostariam que fosse, mas ela é a receita que é usada desde sempre, e todos aqueles que conseguiram se santificar falam, ó, a gente seguiu isso aí, e é assim que tem que ser feito. O problema é que nós somos fracos, e assim como Eva botou a culpa na serpente, Adão botou a culpa em Eva e Eva botou a culpa na serpente, a gente fica botando a culpa nas outras coisas. Ah, não é muito difícil, eu tenho que cuidar dos meus filhos, não dá tempo de rezar direito. A gente sempre vai terceirizar a culpa, porque como nós amamos o mundo, perdemos o nosso eu e perdemos o nosso eixo, que é Deus. Agora, na mesma medida em que a gente se esvazia na direção do mundo, na hora que cobram da gente a nossa responsabilidade, a gente bota a culpa no próprio mundo. Então, essa estrutura pela qual a gente fica se vitimizando e terceirizando a nossa responsabilidade é própria do próprio estado decaído no qual nós estamos. Tá? Então, o caminho de retorno é difícil, mas ele é eficaz. Se for seguido, ele é eficaz. O que não pode é a gente fazer como Adão e Eva e ficar colocando a culpa no outro, sendo que, em última instância, nós somos seres espirituais e fazemos o que fazemos porque temos uma vontade livre, um livre-arbítrio. Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer, para a gente não se estender muito aqui, é como que entender. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, entender que a nossa vida não está boa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que viver buscando o repouso nas coisas, e coisas aqui não são somente as coisas físicas externas, mas nas nossas falsas concepções, nos nossos sonhos, e é toda essa besteirada. A gente tem que, tudo isso é mundo externo, tá? O meu sonho é isso, é fazer aquilo, é fazer tal coisa, é viajar, é ter aquilo, etc, é ser tal pessoa. Tudo isso é mundo externo, tudo isso é distração, porque o homem não foi feito para isso. O repouso humano é Deus, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todas essas coisas não vão nos dar repouso, não vão nos dar quietude, não vão silenciar o nosso coração inquieto. E não vão por uma questão muito simples, porque elas não podem resolver o nosso problema. Como eu disse, o ser humano é um ser espiritual, o espírito é aquilo que busca o ser. O ser das coisas é um ser parcial. E essa taça aqui é uma taça, mas ela não é livro. O livro é livro, mas não é, sei lá, isqueiro. Cada uma das coisas é algo, mas não é algo. Então o ser das coisas é parcial, é limitado. Eles participam do ser absoluto que é Deus. E o espírito busca o ser no sentido iminente. Você quer Deus, o seu espírito quer o infinito, ele foi feito para isso. Se você ficar dando finito para ele, por mais que você empanturre ele de finito, não vai resolver o problema dele. Não vai resolver o problema dele. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, as coisas do mundo não vão pacificar o meu coração. O meu coração só pode se pacificar com Deus. É aquilo que Santo Agostinho descobriu com muito custo. Santo Agostinho era um errante, mas num determinado momento ele descobriu o Senhor. Eu te procurei em toda parte, mas realmente o Senhor não pode ser encontrado nas coisas. E coisas aqui, como eu disse, não são só as coisas físicas, mas as nossas concepções, os nossos sonhos, os nossos caprichos também. Então você sente uma certa dor. Por que você sente uma certa dor? Porque você se dá conta que a sua vida já está na dependência dessas coisas finitas, que não vão te dar o repouso, que não vão aquietar o seu coração. E quando você reconhece não somente que você não pode encontrar paz nas coisas, nas criaturas, nos seus caprichos, nos seus sonhos,
mas também que parte da sua vida já está erguida e já foi criada em cima disso, em cima dessas coisas que não vão te dar satisfação. Quando você reconhece isso, você tem que sentir uma dor. Você tem que sentir uma dor no coração. Uma dor de quem buscou, não só de quem buscou as coisas no lugar errado, mas de quem traiu. De quem traiu aquele que te fez e aquele que sempre esteve disponível para você. Essa dor é que a gente chama de contrição, arrependimento. Se você não tiver isso, tá, você não vai conseguir fazer o caminho de volta. Primeira coisa é isso, é a contrição, o arrependimento, porque é o arrependimento que é a essência da conversão. O arrependimento vai fazer você começar a parar aos poucos de amar as coisas do mundo e começar a amar a unidade, amar Deus. E deixar de ter aversão a Deus, deixar de se envergonhar da nudez do intelecto que sozinho na solidão interna dialoga com Deus, tá? E começar a ter uma repulsa pelas coisas externas, pelas túnicas de pele com as quais você foi vestida, por essas coisas carnais e finitas. Então, contrição, porque ela vai te colocar novamente, ela vai começar a te familiarizar com a nudez interior e vai fazer você deixar de ter vergonha e repulsa de Deus, da solidão espiritual, que não é uma solidão, só é uma solidão para Eva, para a alma que está arrastada e dependente do mundo, e vai começar a gerar em você uma repulsa pelo mundo, um certo ódio pelo mundo, no melhor sentido da palavra. Tá? Você não vai desprezar o mundo no sentido de não cuidar do mundo e de não viver. Você vai desprezar o mundo enquanto substituto do infinito. Tá? Você vai desprezar o caráter o caráter de feitiço que o mundo tem. O mundo tem um caráter de feitiço. E é isso que você vai desprezar. A palavra mundo significa isso. Significa as coisas no seu aspecto sedutor. No sentido de que elas querem se travestir de infinito. Como nós explicamos na live sobre o adultério espiritual. Tá? É como a prostituta que quer te seduzir, te oferecendo algo que ela não pode te dar e que você não vai encontrar nela. Esse é o mundo que deve ser desprezado. Tá? Então a primeira coisa é isso. Se você tem isso, você agora já ganha uma força, tá? Para poder começar a criar dentro de você inclinações que vão te impedir de ser arrastado pelo mundo. Porque até agora você sentiu a dor, você se arrependeu, você entendeu a sua situação. Agora você tem que criar em você condições para que você não seja mais arrastado pelo mundo. Tá? Já tem um monte de mácula dentro de você. Tá? Mas agora você não pode criar novas máculas. E para você não criar novas máculas, você tem que se fortalecer. E como é que você se fortalece? Veja bem, a gente está dando aqui uma espécie de receita para curar a inquietude humana. Então a inquietude não se cura só no pensamento. Não adianta você ficar tentando não ser uma pessoa inquieta só no pensamento ou à base de remédio. Você tem que fazer eu expliquei todo o processo pelo qual a gente entrou na condição que a gente está. Agora você tem que desfazer isso passo a passo. Então depois da contrição você tem que começar a buscar a aquisição de virtudes. E o que são virtudes? Virtudes são é uma espécie de educação das suas inclinações. Você vai ter que começar a trabalhar essas várias vozes, essas várias inclinações, paixões, desejos que existem dentro de você, que são arrastados naturalmente pelo mundo. Você vai ter que começar a educá-las, como quem pega alguma coisa que está empenada e tenta desempenar. Então você vai ter que desempenar a sua alma. Adquirir uma virtude é como desempenar a alma. Sua alma está empenada na direção do mundo, você tem que fazer uma força até ela se acostumar a ir na direção de Deus. E como é que você faz isso? Produzindo atos virtuosos de forma repetida. Você vai ter que começar a usar a sua razão, e o próprio arrependimento, a própria contrição já vai liberar um pouco a sua razão do tormento dos sentidos. E usando a razão agora você vai ter que começar a produzir atos virtuosos. Ajudar o próximo, rezar, comer moderadamente, evitar
dispersões, né? Sair menos ou frequentar somente lugares saudáveis, todas essas coisas que estão ali elencadas nos 10 mandamentos. Você vai cumprir os 10 mandamentos em toda a sua extensão até onde é possível para você, naquela situação, procurando sempre cumpri-lo na sua extensão total. Então, fazendo isso repetidamente, ou seja, submetendo as suas inclinações com uma certa força, porque isso dá trabalho, é como fazer dieta, tá? É como fazer dieta. Então é aí que o homem, que Adão domina Eva, fazendo dieta, inclinando, desempenando a sua alma, fazendo esses atos, cumprindo os 10 mandamentos diariamente de formas repetidas, a sua alma vai se desempenando, ela vai se voltando para a inteligência, tá? Ela vai saindo do mundo, tá? E se convertendo para o interior. Tá? E chega um certo momento em que ela se habitua, ela se acostuma. Do mesmo jeito que ela se acostumou a seguir o mundo, e justamente por isso, para desfazer esse processo, você tem dores de parto, para dar os frutos, que são também as virtudes. No momento em que você acostuma a sua alma na outra direção, tá? Ela se habitua também e começa a ficar fácil fazer as coisas certas. Daí a pouco essas boas ações não vão mais produzirem aquelas dores de parto. Você vai fazê-las com gosto e com facilidade. Por quê? Porque Eva já está começando a se tornar Maria. Eva já está começando a se tornar humilde e dócil. E como ela diz no Magnificat, o próprio Deus já está submetendo os ricos, humilhando os ricos e exaltando os pobres. Aquilo do que a sua alma estava rica, que é o apego pelas coisas do mundo, começa a ser humilhado. E aquilo do que a sua alma era pobre, que são as boas inclinações, começa a ser exaltada. Então ele exalta, né, os pobres e humilha os soberbos, os ricos. Né? E aos poucos você vai adquirir as virtudes, quer dizer, uma facilidade habitual para cumprir ações racionais, de acordo com a sua natureza e de acordo com a vontade de Deus. Depois que você faz isso, tem um outro passo, que é o seguinte: você precisa agora se manter em estado de graça, tal como nós explicamos na segunda live da série As Moradas da Vida Interior. Você precisa se manter em estado de graça, você precisa fazer uma boa confissão, você precisa começar a frequentar os sacramentos corretamente e exercitar as virtudes teologais, porque quando você entra em estado de graça, além das virtudes que você adquiriu pela força, Deus começa a revestir a sua nudez com a graça. E por isso, na mesma medida em que isso acontece, você começa a se sentir mais familiarizado com a nudez interior, com o silêncio interior. Ele não te repele mais, ele se torna agradável. E dali começa a sair um maná, leite e mel, água fresca. Rios de água viva começam a sair dali. Então aquilo que era ruim, tedioso, começa a se tornar muito mais prazeroso do que as coisas do mundo. E sem você perceber, você vai estar começando a desprezar as coisas do mundo e amando as coisas internas, amando Deus. E na medida que isso acontece, por quê? Porque com a conversão, no sentido do estado de graça, com a entrada no estado de graça, a graça reveste o seu silêncio interior e coloca em você virtudes infusas, fé, esperança e caridade. Agora Deus começa a agir diretamente na sua alma. E você vai começar a praticar a oração. E a oração, um conselho que os santos padres davam no começo você vai ter que salmodiar mesmo, repetir muitas palavras, etc. Mas busque sempre uma oração curta e busque a experiência de pronunciar o nome de Deus. O mundo foi criado pelo Verbo Divino. Então, do Verbo Divino veio a multiplicidade das coisas. O Verbo Divino é o nome de Deus. Então, para você sair da multiplicidade e voltar para a unidade, você pronuncia o nome de Deus. Aprenda a pronunciar o nome de Deus interiormente, a cada vez que o mundo te atrair. Nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim. Pronunciar com consciência de tudo isso que nós falamos durante essa live, de todo esse processo.
Se você aprender a pronunciar diariamente, fazer o nome de Deus reverberar na sua mente diariamente, de forma consciente, de modo a toda a multiplicidade do mundo se reunir naquele nome de Deus, tal como disse São Paulo, o Espírito Santo é aquele que faz com que interiormente nós possamos clamar, Pai, Abba. Como uma criança que em apuros fala, Pai. Ela reúne todo o caos da vida e todo o medo, todo o temor dela, ela reúne nessa simples palavra, Pai. E espiritualmente nós estamos como uma criança nesse estágio. Então nós temos que aprender a pronunciar o nome de Deus e falar, Pai. Mas de uma maneira que a gente reúna toda a dispersão da nossa vida e do mundo nesse simples pronunciar do nome de Deus. A verdadeira oração está aí. E isso tem que ser uma prática diária na sua vida. Uma prática diária na sua vida. Na medida que você vai progredindo nisso, como a gente tem explicado ali nas lives das moradas da vida interior, Deus vai atualizando em você os dons do Espírito Santo, que são disposições específicas na sua alma pela qual agora Ele vai te mover. Ele vai te mover. E você vai, de repente, se dar conta de que a sua alma está se tornando dócil, humilde, pura, virgem, como a Virgem Maria. E então, Eva terá se convertido em ave, tal como na oração que eu repito mais uma vez. Ave do mar estrela de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dai-nos paz, inquietação e o nome de Eva, troca. E é isso que é a essência da vida espiritual, de uma maneira resumida, mas que eu espero que tenha sido minimamente compreendido por vocês. Tá bom? Eu vi que tiveram várias perguntas aqui, eu não queria prolongar muito a live e também o meu raciocínio funciona assim como é que se diz? No tranco, né? Se eu não começar a falar e continuar, o meu raciocínio não funciona. Então, por isso que eu não parei aqui para responder. Então, eu pediria que vocês colocassem as perguntas na caixinha de pergunta que a gente vai respondendo hoje, amanhã, comentando um pouco esses pontos que talvez tenham ficado aí na mente de vocês meio duvidosos aí. Tá? E agradeço muito a presença de vocês. Eu vi que tem gente nova aqui. Fico muito feliz que vocês tenham aparecido. Peço que vocês... Obrigado, Tiago. Fico muito feliz. Peço que vocês compartilhem essa live. Passem para as outras pessoas, pessoas que vocês acham que se interessam nesse assunto, sobre esse assunto. Passem para elas, divulguem, para a gente conseguir chegar a outras pessoas aí. Ô, Vitor, que bom, cara, que você está aí. Obrigado, cara, que você acompanhou. Fiquei feliz. Oi, Kisla, vai ficar salva sim. Eu não vou deixar ela salva por muito tempo, que eu quero anexar ela a um curso que eu devo lançar aí nas próximas semanas sobre o homem. A gente vai dar um curso, uma introdução à antropologia cristã, onde a gente vai falar justamente do homem, o que é o homem, nas suas várias dimensões. E isso que a gente falou aqui, a gente vai explicar até um pouco mais detalhadamente lá. E fiquem atentos, se vocês se interessaram por esse assunto, fiquem atentos. Se quiserem já mandar uma mensagem por direct, mas a gente vai fazer uma divulgaçãozinha aqui. Então, mas ela vai ficar aqui, pelo menos aí alguns dias, ela vai ficar disponível aqui no IGTV sim. Tá bom? Então, agradeço muito a presença de vocês. Peço só que vocês compartilhem aí. Vocês vão ajudar bastante a mim e espero que, com a graça de Deus, os outros também. Tá bom? Ah, que legal, Tiago. Que bom, cara. Você é um monge. Maravilha. Bem, reze por nós então. Obrigado, Eric. Obrigado, Bruna. Obrigado, Tecas, se eu entendi bem. Muito obrigado. Gente, então fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E até mais. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, Vitor. Um abraço. Vamos fazer uma live em breve, hein?